Salve, salve pessoal, aqui é o canal Economia Análise e esse vídeo é o terceiro da série sobre dívida pública. Nele eu vou abordar sobre como o governo paga a dívida pública. Mas só para, antes de iniciar, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que esse tópico específico, né, sobre como o governo paga a dívida pública, eu resolvi dividi-lo em dois vídeos, por uma questão de didática, para que não fique tão extenso num vídeo só. Eu resolvi dividi-lo em dois. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como o governo paga os juros da dívida e no próximo eu vou explicar como ele paga o principal da dívida, que é a amortização. Veja bem, tudo começa, né, quando o governo faz o orçamento. Quando ele faz o orçamento, lá ele detalha todas as despesas que ele vai ter ao longo do ano. Gasto com saúde, educação, infraestrutura, salários e o gasto com os juros da dívida pública, né, juros esses decorrentes dos empréstimos que o governo faz. Né? Eu já tinha falado sobre isso nos dois vídeos anteriores. Então, a despesa com juros está lá no orçamento, é uma despesa prevista no orçamento. E como que o governo paga esses juros? O governo paga esses juros da dívida pública com uma conta chamada superávit primário. Você já deve ter ouvido falar aí nos jornais, deve ter lido por aí, né, nas publicações oficiais do governo e da imprensa, né, sobre esse superávit primário. Essa é a conta utilizada para pagar os juros da dívida pública. Agora, para entender o que é esse superávit primário, de onde que ele vem, a gente tem que entender um pouquinho como é que o governo divide as suas contas, né? Como é que ele classifica as suas contas. Bem, o governo ele classifica as suas contas, as suas receitas e despesas entre primárias e financeiras. As despesas primárias são aquelas despesas com saúde, educação, salários, aposentadorias, etc. As receitas primárias correspondem àquele dinheiro arrecadado com impostos, com taxas, com contribuições. Por sua vez, as despesas financeiras basicamente são as despesas com pagamento de juros da dívida. E as receitas financeiras são as receitas, é o dinheiro oriundo, né, de juros que o governo recebe. O governo também faz empréstimo e recebe juros por isso. Bem, quando você pega as receitas primárias e subtrai das despesas primárias, você tem o que a gente chama de resultado primário. Se as receitas primárias forem maiores do que as despesas primárias, a gente tem o que a gente chama de superávit primário. E esse superávit primário é o que é utilizado para pagar os juros da dívida pública. Quando você tem que as receitas primárias são menores que as despesas primárias, a gente incorre em déficit primário, né? E que é o que você já deve também ter ouvido muito, déficit primário do governo de 120 bi, 95 bi foi o ano passado. Déficit primário também é um termo que é bem recorrente, a gente tem contato com uma certa frequência. E ele advém desse resultado entre receitas primárias menos despesas primárias, né? Então, o que acontece? Vou colocar aqui um exemplo numérico bem básico, só para a gente entender por questão de idade. Supõe aí que num determinado período o governo teve receitas primárias, né, no total de 100 e que as despesas primárias realizadas foram no total de 90. Quando você subtrai os dois, tem um resultado positivo de 10. Esse 10 corresponde ao superávit primário e esse 10 vai ser utilizado para pagar parte dos juros da dívida pública. Né? E qual é a situação do Brasil atual, né, em relação à questão do superávit primário, resultado primário no modo geral? O Brasil tem déficit primário há 6 anos. Né? Desde 2014 a gente tem déficit, a gente não tem superávit primário, ou seja, a gente não consegue fazer essa poupança necessária, né? Porque o superávit primário basicamente a gente pode vê-lo assim, né? Como uma poupança que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, né? Os empréstimos que ele faz. O Brasil está em déficit primário desde 2014, são 6 anos aí. Esse ano vai ser mais um. E o que significa dizer que a gente não está fazendo essa poupança necessária para pagar os juros da dívida pública e esse pagamento de juros está vindo de uma outra forma, que é o que eu vou colocar nos próximos vídeos, que é através da emissão de dívida nova. Né? Quando ele emite uma dívida nova, uma parte desse dinheiro dos títulos novos ele usa para pagar juros, porque a gente não está fazendo a poupança suficiente para pagar os juros da dívida. Certo? Então, era esse que eu queria colocar, só a questão de como é feito o pagamento de juros,
né? É um vídeo didático, né? Não é um vídeo que eu pretendo fazer crítica política se é em relação aos juros, se paga juros demais, quanto é que paga, de onde que sai, se a gente deixa de gastar com saúde e educação para gastar com dívida, enfim. Eu não quis entrar nesse mérito porque a ideia do vídeo é ser didático, né? Passar apenas uma noção básica. Outros vídeos mais discursivos sobre essa questão de juros da dívida ficam para uma próxima oportunidade. E mesmo assim, para você participar de uma discussão dessa, né, sobre a questão de juros da dívida pública, é necessário que você entenda a noção básica, né, para você poder ter condições, a informação suficiente para participar de uma discussão um pouco mais profunda, um pouco mais política sobre a questão do endividamento, certo? Então, eu encerro esse vídeo aqui falando sobre a questão dos juros da dívida pública. O próximo vídeo é para falar sobre como o governo paga o principal, a amortização. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, eu vou estar respondendo a vocês, certo? Agradeço a atenção, forte abraço.